Olá a todos que acompanham aqui o ABC Agora. E hoje aqui no Papo de Política, vamos falar com o vereador de Santo André, Nino Brandão. Nino, seja muito bem-vindo aqui no ABC Agora. Odair, eu que agradeço, né, de coração, obrigado pelo convite de estar participando aí de um grande canal de imprensa aqui da nossa cidade de Santo André, né, do ABC Agora. Muito obrigado a todos e principalmente a você, meu irmão. Nino, os portas aqui estão sempre abertos para você Obrigado. aí e para os vereadores aqui da nossa região, né? Nino, para a gente começar aqui, quem é o Nino Brandão? Cara, o Nino Brandão nasceu em 1993, né, filho da eterna vereadora Marilda Brandão, filha do Nenê Brandão. Então, eu, desde os meus 7 anos, né, nós eu falo pro meu pai, né? Sempre nos meus 7 anos eu trabalhei. Fui jogador de futebol, joguei bola, né, dos meus 7 até os 18 anos. Né? Então, eu sempre fiquei fora de casa aí ao longo desses anos. E joguei muita bola, né? Ah, Não essa daí eu não sabia? sabia não, essa daí eu não sabia Joguei não. muita bola, já joguei em grandes clubes aí de Já. São Paulo, né? Joguei no Corinthians, joguei no São Ixi, aí não, né, Paulo, Nino? Aí não. né? Ô, Corinthians. Ô. Joguei em grandes clubes, joguei na Portuguesa, né, pouco tempo, joguei na escolinha do César Sampaio, onde abriu as portas para mim, né, inclusive aqui era na Prestes Maia, então eu joguei bola, então eu Ô, fui pro Havaí também, fiquei em Pato Branco aí um bom ô. tempo longe de casa, então a gente sempre trabalhou, né, meu pai sempre acreditou num sonho do filho ser jogador de futebol, eu queria ser jogador de futebol, mas joguei a copinha também, aí depois da copinha acabei desistindo do futebol aí engrenei depois de uns 3 anos, terminei os estudos, né, porque você vai jogando futebol Fica meio de e aí lado os fica meio de lado estudos. os estudos, né, aí acabei terminando os estudos e me formei em Direito, graças a Deus, 5 anos de faculdade de Direito. Aí sim. Mas por que parou? Parei, foi por decisão minha, né, fiquei muito cansado e acabei me frustrando, né, com a questão do futebol, mas foi decisão minha, inclusive meu pai até sabe, né, meu pai depois de um tempo falou, por quê? Porque batalhei tanto, né, quando eu joguei no Corinthians 3 anos, Aham. e para você ir treinar todos os dias, então meu pai Não é fácil. carregava, nós não tinha uma vida, né, umas condições financeiras boas, então, assim, era difícil. E aí meu pai falou, meu, você batalhou tanto. Quando chegou, eu ia para fora do Brasil, assim que acabou a copinha. Né? Na época o César Sampaio era meu empresário. E acabei desistindo do futebol porque eu queria trabalhar. Entendeu? Porque eu via com Aham, meus já. amigos tudo trabalhando e eu queria trabalhar, porque na época o futebol não dava muita grana, né? Então eu Aham. falei, meu, vou participar, vou trabalhar, né, para mim construir minhas coisas, comprar um carrinho, né, estudar, porque eu queria mesmo trabalhar ali mesmo, tá diariamente com o Tá na pessoal, né, região. na região. Então eu acabei optando a estudar. Aham. E aí hoje se tornou um advogado, Sim, sou né? bacharel em direito. Bacharel em direito. O que levou você a ir pro lado do direito? Sim, o direito foi uma escolha que eu sempre falei, né, que você nós que vivemos numa comunidade, né, nós somos moradores, então diariamente a gente vem um pouco da impunidade, né, das pessoas, né. Então foi uma área que eu acabei gostando, né, juntamente com a minha esposa, a gente estudamos junto, ela se formou também. Então, assim, foi mais entre eu e ela, assim, para a gente estudar junto, porque é uma coisa que eu acho que direito, na época e até hoje, né, inclusive questão financeira, né. Agora, vamos, vamos partir para um ponto aqui. Filho de Marilda Brandão, né? E o Nenê Brandão. Marilda Brandão, infelizmente, foi vitimada na Covid em 2021, mas ela fez uma grande luta ali na região do Centreville, né? É, hoje, o que você traz dessa luta que você viu sua mãe ali naquela comunidade, lutando por regularização fundiária, entre outros benefícios ali para aquela região? Isso foi um pouquinho, por isso você se candidatou e foi para esse lado da política? Na verdade, assim, Odair, eu sempre acompanhei minha mãe na política, né?
desde os meus 7 anos também, falando, né, desde 2000, que eu acompanhava minha mãe, sempre gostei da política, né? Eu nos bastidores, né, e a Marilda era sempre a linha de frente, juntamente com meu pai. Meu pai, na verdade, saiu 2 vezes candidato, Certo. né, em 2004 e 2008. E aí meu pai viu que não era a praia dele, né? Era mais a Marilda, Seu pai é o bastidor. porque a Marilda, ela tem a história dela, né? Retornando, assim, há muito tempo atrás, quando a Marilda chegou no Centreville, em 1982, né, meu avô se tornou o primeiro tesoureiro da Associação dos Moradores. Então, ali foi uma luta. Na época, tinha uma época muito difícil para o Centreville, né? A polícia querendo invadir o Centreville, e aí os mais velhos colocavam as crianças na frente, né, para brigar com o choque. E aí eles faziam aqueles coquetel molotov, né, de bolo fecal. E aí eles pegaram. Aí minha mãe acabou pegando essa luta do meu avô. Meu avô faleceu, acho que em 1989, e aquilo dali enraizou na Marilda, né? A Marilda começou a crescer, crescer, crescer. Onde em 1994, né, na morte do Ayrton Senna, tem muitas pessoas que às vezes não sabem, né? O Ayrton Senna destinou quase a metade da sua herança para obras sociais, né? Foi quando começou os trabalhos sociais da Marilda, 1994. Foi o Natal Feliz, que na época ela vestia 30 crianças. E a Marilda veio trabalhando consequentemente, assim, e aí foi fazer parte da associação na época e tal. E aí passou um tempo, a Marilda se candidatou, porque a população sempre pedia para a Marilda. A Marilda era uma liderança muito forte muito ali de forte Centreville, lá. você conhece a história da Marilda. E aí, em 2011, a Marilda saiu como candidata a vereadora da cidade de Santo André, e ela obteve 880 votos. E aí a Marilda começou a crescer. Falou, meu pai na época pegou 400, aí eu peguei 800, quase 900. Uma mulher muito difícil, né, na política. Sim. E aí, em 2016, a Marilda veio, né, como candidata a vereadora novamente, pelo PMB, Partido da Mulher Brasileira, e ela pegou 1.256 votos. Então, ela cresceu bastante. Né? Então, assim, ela veio nessa parte política e nessa questão de 2016 e 2021, a Marilda tinha aquela questão da regularização fundiária do Centreville, né? Porque na época do Bolsonaro, ele deixou uma lei, né, 13.500 alguma coisa, se eu não me engano, fugindo na memória, e aí um advogado falou, dá para a gente entrar com uma regularização fundiária e a gente precisa fazer uma ação coletiva dentro do Centreville. Então, acabamos fazendo uma ação social, né, uma ação coletiva com os moradores ali, foi mais ou menos quase 400 moradores ali, 400 famílias, e aí todo mundo entrou nesse projeto. Né? E aí contratamos o advogado, o doutor Salles, foi quando nós ganhamos os títulos de posse do Centreville. E aí foi quando a prefeitura conseguiu unificar junto com o Centreville, na gestão do Paulo Serra. Né? E aí o Paulo Serra, junto com o secretário de Habitação do Estado de São Paulo, junto com o secretário de Habitação aqui, e aí conseguimos unificar as duas forças, né? E aí saiu os títulos de posse para a grande maioria, né? 80% hoje do Centreville tem sua regularização fundiária. A Marilda era presidente da Associação dos Moradores na época, né? Isso daí, só cortando, isso daí dá a tranquilidade para o morador falar, hoje eu tenho minha casa, ninguém me tira daqui. Isso. Regularização fundiária é exatamente isso, né? Isso, é um título de posse, né, que a gente fala. Hoje o morador fala que ele dorme mais tranquilo, né, porque tinha aquela época de despejo e tal. Sim. E aí, graças a Deus, a Marilda, na época da Associação dos Moradores, como presidente da associação, ela conseguiu, né, ter, junto com o Dr. Salles, com a Associação dos Moradores ali, composta, né, por muitos associados, conseguimos os títulos de posse juntamente com a prefeitura. Então, a Marilda, o sonho dela, ela sempre falou para mim, filho, eu tenho 3 sonhos na minha vida. Era a regularização fundiária do Centreville e ser conhecido como vereadora Marilda Brandão, que em 2017 ela assumiu no lugar do Tonho Lagoa, ficou suplente. 15 dias como suplente. Então ali ela realizou muito o sonho dela. E ela falou que outro sonho era um dos filhos dela ser formado numa faculdade, né? Inclusive as minhas irmãs estudam, né, fez assistente social, a Bruna, a Bárbara começou direito, mas não terminou ainda a faculdade. O Breno ainda é um menino novo, tem 16 anos, mas está estudando. Entendeu? Então o sonho dela foi realizado, né? Aí quando ela, em 2020, lá, a hora que ela
entrou lá como vereadora, eu acho que aquele momento ali, para a família, acho que foi o ápice da luta, dos projetos que ela sempre visualizou, né? É verdade, 2020 foi as eleições da Foi, cidade, né? isso. E aí a 21. Marilda obteve 1.788 votos, né? Quando ela assumiu dia 2 de fevereiro de 2021, ela ficou muito feliz, né? Porque ela ia Aham. ficar, isso era um acordo do Sardano com Uhum. ela e tal, né? Para ela vir para o partido. O Sardano O Sardano assumiu subiu secretaria. foi ser secretário de segurança da cidade e ela assumiu como suplente, né? Ali na Câmara Municipal. Então, para nós foi mais um sonho realizado, né? Uma mulher de comunidade, tá ali representando, né, as comunidades da cidade de Santo André. E aí a Marilda ficou muito feliz, né? Graças a Deus. Mas aí depois de 2 semanas ela foi internada do Covid, né? Aham. Infelizmente, veio a falecer, né? É, aí, você já na luta junto com ela ali, lado a lado com ela ali, qual foi o start que você falou? Não, agora eu vou tomar essa frente, eu vou continuar essa luta. Ô, Dar, uma história que acho que muita gente não conhece, né? Eu fiquei internado primeiro, né? Dia 14 de fevereiro de 2021, eu dei entrada no hospital de campanha. E dia 16 de fevereiro de 2021, quando eu fui transferido para a UTI, eu encontrei a minha mãe, que a Marilda já era vereadora. Então, uma autoridade da cidade deu aquele impacto na imprensa, né? Você Uhum, sabe sim. muito bem, né? Uma vereadora foi internada e eu acabei encontrando a minha mãe na UTI. Então, eu acabei ficando com ela ali uns 10 dias na UTI. E foi quando ela pegou e falou assim para mim: Ó, filho, eu não sei se eu vou sair dessa, mas se eu sair, beleza, a mãe vai continuar sendo vereadora ali e tal. O meu sonho é montar um Instituto Marilda Brandão, né, para profissionalizar a galera ali da Uhum. comunidade. Eu falei: mãe, a senhora vai sair daqui. Pode ter certeza que a senhora vai sair. Né? Ela falou: mas se a mãe não sair, você é um dos meus filhos que mais é capacitado, não dizendo que outros não são. Uhum, mas já Mas é tava você ali que já já. está num caminho, né, que eu trabalhava em São Paulo na saúde, né? Então, ela falou: você é um cara bem articulado, a galera Uhum. gosta muito de você aqui no bairro, né? Então, assim, eu preciso que você continue com o meu trabalho. E aí eu falei: ô, mãe, para, a senhora vai sair, realizou um sonho de ser vereadora e tal. Depois, né, que eu tive a alta, né, do hospital de campanha, no mesmo dia ela foi transferida para Santa Casa. Então, dali em diante, ela não retornou mais. E aí, quando deu um start, né, na minha cabeça, que eu falei: cara, eu vou. Conversei na época, eu trabalhava numa empresa da saúde, e eu falei: eu preciso que vocês mandem eu embora, né, que eu vou investir num sonho. Né? Aí, primeiro, chamei toda a equipe da Marilda, que participou, né, da campanha política. E aí, eu falei: gente, eu vou tomar a linha de frente. Né? Uhum. Seja eu, seja meu pai, ou a Bruna, que é a minha irmã mais velha, parece muito a minha mãe. E o pessoal queria uma mulher, Hum. entendeu? Eu Aham. ou meu pai. Aí eu falei, conversei com todo mundo, reuni a família primeiro, falei: gente, quem vai tocar esse projeto da Marilda? Aí minhas irmãs falaram: ó, politicamente, eu não quero ser Não, política. não é fácil ser É, não é político. fácil ser Não é político. fácil. Ela falou: eu sei o que a sua mãe passou, mas as obras sociais dela a gente vai manter. Então vamos continuar firme. Aí eu falei pro meu pai: pai, você quer vir como candidato e tal? Pra gente começar um projeto, né? Ele Uhum. falou: ó, Nino, já tenho uma certa idade, deixa pra você, que é novo, né, ainda, tem muito ainda que galgar ainda na vida. E aí eu falei pra ele: então eu vou tocar, eu vou assumir toda a responsabilidade, mas o projeto precisa ser do meu jeito, Uhum. porque eu preciso reunir todo mundo, toda a equipe primeiro e ver se a equipe está de acordo, né? Sim. E aí a equipe falou: ó, Nino, você eu acho que você para mim é o cara mais capacitado aí, né, entre a família de vocês, isso não é dizendo Uhum. que suas irmãs não sejam, mas você é um cara muito querido aqui no bairro. A galera e os jovens gostam muito de Bom. você, a população de terceira idade também gosta de você. Eu Aham. sempre fui um cara bem querido na minha Sim, você comunidade, sempre tá do ali do lado a lado Centreville. com ela também, Sempre, né? sempre. Joguei bola muito tempo ali no campo, então participava muito das atividades ali do Centreville. Uhum. Então falei: então eu vou tocar o barco. Né? E aí foi quando eu comecei a entrar na parte política. Não estava querendo muito, né? Que Uhum. aí eu falei: vou conversar primeiro com a esposa também. Aí eu Aham. falei para minha esposa, né? Que foi no ano que a gente ia casar, em 2021. E também um ano que a gente ia comprar o nosso apartamento. Aí eu falei: ó,
eu preciso me abdicar de tudo da minha vida para construir um sonho novo. E eu preciso saber se você está do meu lado, porque você precisa estar do meu lado. A gente Sim, sempre precisa e- falar com a esposa primeiro também. Exatamente. Né? Aí ela falou, ó, dependente de qualquer situação na sua vida, eu vou estar ao seu lado. Então, assim, foi quando me deu esse start político e eu comecei a fazer um trabalho diferenciado, né? Continuei com a base da Marilda, Não. né? Mas comecei a ir para o lado mais dos jovens, falar a língua dos Uhum. jovens, escutar mais. E aí foi quando, em 2021, no meio foi em julho de 2021, eu fundei o Instituto Marilda Brandão. Aí que eu queria chegar. O Instituto, como você falou, veio a ideia da Marilda fazer os projetos sociais quando na morte do Ailton Senna, né, que ficou conhecendo os projetos de doações que foi feita e tal. E aí de lá para cá, ela começou a fazer um projeto no Natal, né? Que esse projeto aí na região ali é muito grande, né? E a cada ano que a gente observa aí, a gente acompanha aí, a gente vê o tamanho que se tornou, né? Aí aconteceu tudo isso com a Marilda. Você trabalhava na área da saúde, né? Você falou, não, agora, como você colocou aqui agora há pouco, você fez um acordo lá na empresa que você trabalhava e criou um projeto, o Instituto Marilda Brandão, né? O que é o Instituto Marilda Brandão? Hoje o Instituto Marilda Brandão, ele significa muita coisa na vida das pessoas, né? Eu falei, não adianta só nós fornecer uma sacolinha do Natal do ano, do final de ano. Porque você entrega para a criança uma sacolinha e às vezes o pai e a mãe ficam o ano inteiro sem ter nada na vida. Uhum. Então, assim, eu via muita gente nova, eu me reparei bastante, com 4, 5 filhos. E aí você vê bastante o índice de desemprego caindo e tal. E eu falei, cara, o que você acha nós montar cursos profissionalizantes gratuito para a população? Sem custo, custo zero. Porque você acaba trazendo essas pessoas que você anda assistindo, que é os filhos deles, né, a mãe e o pai, e aí você dá oportunidade para eles. Então, hoje o Instituto, quais os cursos profissionalizantes nós temos? O curso de barbeiro, são 3 meses de curso. Né? Tem reforço escolar para as crianças, que a gente faz contraturno com as escolas Eu próximas. estive lá, Né? no começo da semana aqui, eu conheci lá, muito bacana o Muito projeto bacana. lá. Né? Tem informática básica e avançada, tem terapia, tem curso de musicalização, tem curso de panificação. Então, assim, a gente tem um leque muito grande de cursos, entendeu? Porque aí a galera vai gratuitamente dentro do Instituto, faz um curso legal, e ali o exemplo, vamos falar, nós fechamos no último mês, né, a gente fez as contagens, desde 2021 até 2025, nós atendemos mais de 500 pessoas no curso de barbeiro. E aí nós começamos a ligar para cada um deles. E aí, mais ou menos 40% deles que tinham uma vida não confortável, que vivia no mundo das drogas, vivia no mundo da criminalidade, não tinha oportunidade no mercado de trabalho, né, a família não tinha condições de pagar um curso, eles montaram sua própria barbearia. Era uma barbearia simples, mas era uma barbearia que hoje, quando a gente vai visitar essas pessoas, as pessoas falam assim, cara, graças a Deus, hoje eu tenho a minha barbearia, Mudou a vida. né? Graças a Deus. Tem vários relatos, né, que a gente pode até contar do menino que saiu, né, do tráfico de droga, né? Ele teve a audácia de fazer o curso, ali ele ficou dentro do instituto aí 3 meses aprendendo, ele montou a barbearia dele, hoje ele tem a barbearia dele e ele emprega pessoas. Então hoje na barbearia dele tem mais ou menos 4, 5 profissionais que ele emprega. Então hoje ele é um empreendedor da cidade de Santo André. Então assim, cara, ele falou assim, você salvou minha vida e tal. Eu falei, cara, não fui eu que salvei sua vida, foi você que salvou a sua vida. Aí a gente vê a necessidade do terceiro setor. Sim, sim. Do terceiro setor, né? Porque às vezes só o poder público não tem aquele braço, não consegue chegar em tudo, né? E a importância do terceiro setor. E aí você vê que, além da diferença na vida dessas pessoas, não só questão financeira, mas como você bem colocou aqui, tirou uma pessoa
da onde não devia estar, né? E acho que hoje para você e para toda a equipe do Instituto e Marilda, onde ela estiver, com certeza vai ser um orgulho, né? E principalmente você ouvir esse tipo de relato, né? Não, isso é verdade. Eu sempre falo que e as crianças também, para mim, é meu refúgio, né? Que eu falo que quando, às vezes, a pressão política está muito grande, você sabe que não é fácil trabalhar na política, eu sempre vou no instituto, vou lá porque eles me amam. As crianças é o meu refúgio mesmo, assim. Então, assim, quando você encontra uns relatos dessas pessoas, porque eu sempre falei para eles, né, que é mais fácil hoje, né, o tráfico te abraçar, porque você mora dentro de uma Sim. comunidade, né, do que umas oportunidades de trabalho e cursos gratuitos. Então é mais fácil hoje uma criança ou um jovem entrar no tráfico de droga, porque está mais próximo ali, está próximo da casa dele, e aí ele vê aqueles grandes chefão ali ostentando Sim, e vê tal, que vê hoje esse mundo é de dinheiro para todo ostentação e lado, tal, né, aquele mundo de ostentação que eles vêem na internet, e aí eles falam, pô, eu quero ser igual essa pessoa. E essa pessoa, ela não é espelho para as crianças, nem para os jovens, entendeu? A espelho somos nós, somos trabalhador, né, que acorda cedo, né, chega em casa, vai estudar. Então, assim, você é um exemplo para a sociedade, né? Então, assim, eu sempre falei isso daí. Então, hoje eu vejo assim que os jovens hoje estão numa parte mais nessas questões de olhar mais as redes sociais e ver a vida do próximo do que viver a sua própria vida. e às Eu, vezes, só cortando, às vezes, principalmente o jovem, fica aí nas redes sociais e vê só essa ostentação e acha que é aquela vida que o cara tem, que a mulher tem, que o rapaz tem, e não é. Muitas vezes é só para fazer um videozinho ali e, e postar para ter o famoso like, né? isso é verdade, né? Isso eu E, falo sempre pro meu irmão, né? Eu falo pro meu irmão, ele tem 16 anos. Quando eu ganhei as eleições, eu falei para ele assim, ó, eu quero que você vai trabalhar comigo, Aham, porque eu quero que você enxergue uma vida diferente. Porque você vai ser um garoto que vai ter oportunidades, porque o legado precisa ser continuado. sim. Porque pode ser que daqui 10, 15, 20 anos eu não tenha mais na política. E você está trabalhando no meio político, conhecendo as pessoas, então você vai aprender o legado. Foi o que eu fiz com a sua mãe. Desde criança, eu estudei, eu estava junto com a Tava ali. Marilda. Então, assim, você precisa estar colado do meu lado. Esse mundo que você vive, que você gosta aí da internet, que é legal e tal, não critico, não sou de Sim, criticar ninguém, sim. né? Cada um tem sua objeção de vida. E eu falo para eles, isso daí não leva nada a ninguém. Leva para eles, digital influencer conseguiu crescer na vida e tal, graças a Deus, né? Mas muitas vezes o crime organizado tá por Tá trás por disso trás. daí. Então, se eu falo às vezes, aquilo dali não é o espelho. O espelho é você trabalhar, estudar, né? Focar nos seus estudos, porque daqui 10, 15 anos, você com 30 anos está tranquilo, porque você terminou sua faculdade, você entrou numa grande empresa, você conseguiu construir a sua vida, conseguiu ter uma esposa legal do seu lado, parceira, e você construiu uma vida novo, meu, daqui 10, 15 anos, com 40 anos, você é um cara aposentado. Entendeu? Porque eu falei para ele, se eu tivesse feito isso na minha época, hoje, a mente que eu tenho hoje, eu estaria muito bem com 32 anos, tranquilamente. Estaria com as Aham. casas de aluguel, estaria com uma empresa, estaria com coisas melhores, entendeu? Então, assim, quando eu acordei foi muito tarde, entendeu? Mas mesmo assim eu falei para ele, eu sou um menino novo, tenho Sim, com 32 anos, tenho a mesma certeza, idade com do Gilvan certeza. aqui na cidade. Então, assim, eu falei, você viu como que Deus dá oportunidade? Deus, né, tirou a vida da Marilda. Eu sei que foi uma pandemia e tal. Eu falei sempre pro meu pai, falei, pai, lá em cima também tá difícil para Deus. Então Sim. Deus recolheu a pessoa certa, foi a Marilda, Aham. né? Então assim, hoje eu preciso continuar esse legado da Marilda. E não é à toa que assim, a Marilda, eu tenho certeza, tá muito Com feliz. certeza. Pelo menos Isso. uma vez no mês eu vou lá no cemitério, eu levo uma flor, eu limpo a lápide dela ali tranquilo, entendeu? Eu falo, mãe, o nosso sonho foi realizado, mas eu preciso dar continuidade, porque o povo acreditou, né, de tudo que eu fiz pela Marilda, pela família, pelo legado, né? Então assim, é o legado da Marilda que está sendo foi Foi construído, construído. o filho está dando continuidade. Né? E ela sempre fala que os filhos precisam da Da continuidade. Então, continuidade. futuramente é meu irmão, pode ser meu filho. Então, assim, é uma história de legados que você Aham. precisa deixar na sociedade, né? Que você seja um espelho.
né? A Marilda foi o espelho. Ontem mesmo eu fiz uma postagem dela, né, que ela fez uma entrevista e ela falou: ó, eu continuei o legado do meu pai. Eu espero que meus filhos dar o legado. Os filhos do Sem Trevilho, os filhos da ocupação, continue com o legado do Sem Trevilho. Sempre foi um orgulho Então pra foi um orgulho ela, dela, né? Então, assim, ontem deu bastante visualizações, mais de 40 comentários ali nas redes sociais, a galera falando, meu, que saudade que eu tenho dessa mulher. Né? Então a gente vai acabando conhecendo as histórias da Marilda depois do falecimento Sim, dela, que foi incrível, cara. exatamente. Aí você vai, agora, principalmente agora, como um político, você vai visitando as pessoas da região lá, você vai conhecendo histórias que você nem imaginava, você vai conhecendo ali, né? Você fala, pô, mas minha mãe fez isso, nossa, não tinha nem ideia, né? Aí chegou 2024, né? O Nino Brandão se candidatou, né? E com todo esse legado da Marilda Brandão, foi eleito. É isso aí. 2024, né, foi um ano, né, graças a Deus, muito bem abençoado. Né? Eu sempre falo que foi por Deus, né? Deus continuou assim, sempre me abençoando, né? Eu fui um cara muito bem abençoado assim em 2024, porque foi um ano assim, você continuar uma história de uma pessoa, né, ainda mais ainda que a sua mãe, você precisa ser o exemplo igual a sua mãe foi. Então, assim, eu procurei o máximo a continuar com o legado da Marilda, com a história da Marilda, entendeu? Então, assim, a Marilda foi uma pessoa muito humilde. Sim. Humilde de veste, humilde de fala, humilde entre os amigos, sempre à disposição, ajudando a população. A pessoa podia ir 2, 3 horas da manhã lá em casa, que batia na porta. Marilda, meu filho está internado na Santa Casa. A Marilda... Eu tenho um relato até engraçado. A Marilda, quando perdeu a eleição, né, que ela foi suplente, na segunda-feira foi uma pessoa em casa, falou, Marilda, 6 horas da manhã, eu estava saindo para trabalhar. Ah, sua mãe tá aí, Nino? Eu falei, tá. Eu falei, 6 horas da manhã, né? O marido perdeu a eleição ontem, né? Num domingo. Falou assim, meu filho tá internado lá na Santa Casa e eu preciso da sua ajuda. Ela falou, calma aí que eu vou colocar minha roupa. Aí eu falei, mãe, você perdeu uma eleição ontem. Ela falou, e aí que eu perdi uma eleição? Como você vai deixar de estender a mão pro próximo? E aí eu olhei para ela assim, entrei dentro do carro, falei, mulher diferente, né, cara? Meio que seja minha mãe, mas é uma mulher diferente, né? E aí foi, cara, que em 2024, assim, grandes histórias eu escutei, cara, da Marilda, assim. Nós reunimos o grupo, assim, a gente fizemos uma oração, cara, bem, né, extrema, assim, que eu sou da igreja, né, sou cristão, sou da Bola de Neve, né, o Douglas, o Felipe, os meninos que estavam há muito tempo no projeto. E eu falei, cara, agora é a hora. Né, vamos, assim que começou as eleições, nós fizemos uma oração no escritório, reunimos toda a equipe. Eu falei, saímos vencedor ou perdedor, importante é que nós somos um vencedor porque nós somos vivos. E se eu tiver o mesmo voto que a Marilda, tranquilo, porque eu continuei com o legado da Marilda. Eu quero vencer as eleições. Sim, claro. Porque quando você entra no jogo para ganhar. A minha vida é feita disso daí. Desde que eu entrei na política, né, desde dos meus 7 anos no futebol, eu sempre entrei para ganhar, nunca entrei para perder. Sim. Então, assim, quando começou as eleições, dia 15 de agosto, eu falei para os meninos, eu vou vencer as eleições. Nino, só fazer um segundinho aqui, sim, só para uma pausinha rapidinha aqui. Voltamos aqui. E aí dessa oração aí, né? Que você tirou do pensamento, né? Essa é a hora. Esse é o momento. E qual foi o apoio da equipe? A equipe, na verdade, foi assim. Desde o início, a equipe falou, tô junto com você. Independente de qualquer coisa na vida, perdendo ou ganhando as eleições, vocês vão continuar sendo meu amigo, a família Brandão. Estamos aqui para te apoiar, independente de qualquer coisa. E eu falei, gente, Deus tem uma obra maravilhosa na nossa vida. Basta a gente acreditar.
Se vocês acreditarem na vitória, vamos vencer. Se nós tiver o pensamento negativo, nós vamos perder a eleição. É fazer uma campanha, mesmo que nós estávamos num começo assim, bem... A campanha ela é dividida por etapa, né? Você tem que começar devagarzinho e tal, aí depois dos 30 dias você começa a colocar mais uma força, aos 15 dias você começa a terminar a campanha, porque a população hoje começa a interagir com a política faltando uns 10 dias. 10 dias. A eleição, nossa, dia 6 de outubro, pô, já viramos um mês, eu preciso procurar alguém e tal. Então, assim, além do trabalho do Instituto, né, eu vinha colocando na cabeça das pessoas que a gente precisava renovar a política. E precisa colocar pessoas novas. E precisa colocar gente da região. Né? Então, a população ali da região, ali do Centreville, Cidade de São Jorge, Gerace, Maré, Humaitá, Almerotom, Maracanã, Morro da Quibom, eles viram uma necessidade de uma liderança. Então, né, à toa que eu obtive, na minha região, 2.336 votos. Entendeu? 2.700. Então, assim, aí a galera falou... Aí eu falei, beleza e tal, né? Tinha subido uma pesquisa na época, né? Que eu tava ali entre os vencedores e tal, ali na minha região. E aí eu nunca me apeguei em pesquisa. Eu sempre falei pro pessoal, vamos trabalhando com humildade, simplicidade, né? Vamos continuar o nosso trabalho. Foi quando, né, nós estava ali na certa... Eu sempre falo pro pessoal, né? Que quando teve a apuração das eleições... com 72%, nós estávamos 1.000 votos abaixo do vereador. Onde você estava nesse momento? Eu estava em 6º colocado. Não, no momento, eu estava no escritório, né, então a comunidade ficou meio com breu, assim, tipo, uma expectativa do Nino, né, da galera ali, que também saiu a candidato a vereador também ali na região. E aí a comunidade queria muito o Nino, sabe? Tipo, a história da Marilda, meio que a injustiça da morte dela e tal, o Nino trabalhando tanto, eu vi que esse menino ralou, se abdicou da vida dele e tal. E aí eu tava no escritório com a equipe, né, com a população ali lotada e tal. E aí faltando 72%, tava no 72% da apuração, né? E eu tava, acho que em 6º colocado. E aí quando deu 92% da apuração, eu subi para 4º colocado. E aí eu fiquei 100 votos atrás do vereador Renato, né? Do Renatinho. E eu fiquei 100 votos atrás dele. E aí eu peguei e falei, Senhor, não é possível, cara. Eu vou ficar 100 votos por 100 votos e tal. Foi quando deu 98% da urna apurada, eu subi 100 votos. Não, eu subi 104 votos. Eu subi. Aí foi quando eu falei, nossa, eu passei. Eu passei 98 votos, tal, passei, tô em 3º, e aí colocou como eu tava eleito já, vereador eleito. E aí eu falei, não, eu acredito só quando der... aí deu 99%, mesmo assim, aí não tinha mudado nada, eu tava lá, quando saindo nas imprensas que eu tava eleito, o ex-prefeito me ligando, o presidente do partido ligando, parabéns e tal, eu falei, não acredito. Eu não acredito. Quando dá 100%, aí eu acredito, né? E aí a galera chorando, a comunidade chorando, foi no escritório e tal. Quando deu 100%, o Renato subiu 1 voto. Aí eu fiquei 2 votos na frente dele. Então você vê assim, foi uma eleição, acho que foi uma das eleições mais concorridas assim, que Santo André já teve. E a gente fala, às vezes a população na hora de votar fala, não, mas esse candidato aqui já está em todos os votos, já está eleito, não vou votar nele. Aí a gente vê como faz a diferença. Né? Não, com certeza, assim. Eu falo com um amigo meu, né? Um camarada bem próximo meu. O pai dele faleceu no dia da eleição. Um amigo meu desde a infância. O pai dele faleceu no dia da eleição. E aí, o pai dele, eu convivo com ele, a gente viaja junto, ele vai muito na minha casa. E o pai dele, antes de falecer, ele falou pra ele assim, eu quero que você vai votar no Nino. Porque ele é da Universal, então ele votava no candidato da Universal. Entendeu? Ele falou, e nessa época, né, na eleição, ele pegou e falou assim, o único candidato que eu votaria fora da Universal é o Nino, porque vocês são muito próximos, desde criança. Então, aí ele pegou um câncer e tal, né? Então, assim, é um cara que era muito... Eu aprendi muito com ele, o seu Joel. E aí, no dia da eleição,
né, o filho dele tava velando o pai, aí saiu a mãe dele, né, a esposa do Joel, o Fabrício e a Carol para votar em mim. Ó. Então, assim, você vê a história, como que Deus tá em cada cantinho, assim, das histórias. Então, assim, você vê cada história, assim, linda, cara, que você vai vendo, assim, que Deus tá agindo, assim. E aí eu falei, meu, que coisa incrível. Quando eu vi ele na porta da escola, eu passei, o pai dele faleceu, ele veio do cemitério, meu, pra votar em mim, cara. Porque o cara eu ia entender o lado do cara, rapaz, do meu amigo, porque, meu, seu pai faleceu, no mínimo é você tá ali, né, velando seu pai, com os entes queridos e tal. E aí ele foi votar, foi um gesto, assim, que eu falei, meu, Deus tá agindo, cara, eu tenho certeza purinha que Deus tá no negócio, cara. Então, assim, foi quando nós vencemos a eleição. Aí eu saí com o carro de som na comunidade no mesmo dia, agradecendo a população. Aí onde eu moro ali no Centro Evita, e aí eu peguei, parei o carro de som quando eu olhei aquela multidão de gente, quase 2.000 pessoas na rua, lotado de gente, a galera chorando, a família chorando, a mãe da minha mãe chorando. Então assim, a população chorando mesmo, porque falou, meu, parabéns. E hoje, graças a Deus, nós vamos ter um representante legal mesmo no Centro Evita. Foi quando que a expectativa, cara, foi todinha, foi graças a Deus. Aí chega dia 1º de janeiro de 2025, que eu acho essa data terrível, porque para assumir é verdade. Tá todo mundo ali, quem é da ressaca tá na ressaca, ou quem não é, tá ali que foi dormir tarde, passou com a família ali numa ceia, tudo, e 8 horas da manhã tem que estar lá para assumir o mandato. Né? Qual foi o seu primeiro pensamento na hora que entrou dentro da Câmara? O Daí, eu retificando, assim, voltando um pouquinho. Quando eu fui eleito, eu conversei, né, com o atual presidente da casa. Eu falei, o único pedido que eu vou fazer para você, e até para o Gilvan, é dar o mesmo gabinete que era da Maria. É o gabinete 7. Eu quero o mesmo gabinete. Eu quero sentar na mesma cadeira que a Maria sentou. Aí ele falou, não, pode ficar tranquilo que esse gabinete é seu. E, né, falando, na virada do ano, eu estava na expectativa, nossa, amanhã, dia de posse e tal, isso aqui. E se acaba não indo. Eu estava viajando, acabei retornando, eu fui tirar um pouco a esposa, né? E aí acabei retornando assim na madrugada. Aí eu falei, senhor, eu não sinto isso que está acontecendo. Essa reviravolta todinha, que eu tinha e tal, hoje eu sou um vereador da cidade de São José, hoje eu tenho eu vi falando o caminho inteiro com Deus, assim. Quando eu cheguei na casa, você vê aqueles políticos muito antigos lá, né? Eu vi político lá que deu aula pro meu pai, né? O Ricardo Alvarez deu aula pro meu pai. O Carlos Ferreira foi, acho que foi vereador em 1989 e acho que ele, não sei se ele venceu em 1989, mas em 93 ele ganhou a eleição. Foi no ano que eu nasci. Então você pega aqueles legados de político muito antigo ali, né? Então você está no meio daquele pessoal, você tem a vida da sua mãe, hoje você é protagonista daquela ação, e aí você fala assim, eu sou muito político, olha onde eu tô. Você se assusta, lógico, menino novo, dá aquele frio na barriga e por tal. Por mais que já conheça, já esteja na política, conhece tudo, mas é uma não, a sensação que você vê aqueles políticos ali, né, muito antigos. Então, assim, eu falei, meu, que lugar que eu queria estar. Né? O meu sonho foi realizado, o sonho da minha família, o sonho da Marinha foi realizado. E aí foi quando eu tomei a posse lá, ganhei a carteirinha de vereador, né, ganhei o broche, e aí foi uma parte da minha família, minha esposa e o chefe de gabinete. Podia entrar só 2 pessoas. E foi quando eu sentei na cadeira, a gente até chorou junto, eu, o chefe de gabinete, minha esposa, falou assim, meu, só nós sabemos a dificuldade que nós passamos para você estar aqui. Então, assim, minha esposa, quando eu entrei na política, eu fiquei quase 3 anos trabalhando intensamente. Então, assim, eu trabalhava de dia, noite, madrugada, a gente chegava 1, 2 horas da manhã
e você vê a sua esposa dormindo e tal, isso, aquilo. E aí você vê, hoje você como vereador da cidade, assim, aí assume e qual que é a visão que você tem hoje, hoje 9 meses aí de mandato, né? Qual foi o principal principal choque? Porque às vezes a gente, por mais que esteja na política, né? Que nem quando Marilda assumiu como vereadora, ela assumiu por causa pela suplência. Sim. Né? Então, quando vem a suplência, basicamente fica quem já é do vereador lá e tal, e você eleito, você fala, não, agora aqui eu vou fazer o que eu quiser. A hora que você chega lá, você fala, pô, não é bem assim. Não. Qual foi o primeiro choque que você teve nesse aspecto? Então, nesse aspecto foi assim, quando eu fui vereador direto, aí você tem a maioria do seu gabinete, você coloca as pessoas ali capacitadas e tal, as pessoas já estão no trabalho há muito tempo, né? E ali você tem que se respaldar de pessoas boas. Então, assim, o impacto, quando eu entrei na primeira sessão, que assim, a gente teve a posse e retornamos na primeira semana de fevereiro. Uhum. Então, eu comecei com aquele alvoroço todo de querer falar na tribuna, de falar isso, aquilo e tal, né? Você precisa mostrar que você é diferente, aquelas coisas de menino novo, política nova, né? Então, assim, eu falei, eu preciso mostrar para a sociedade que os que me elegeram, principalmente a cidade de Santo André, que precisamos mostrar para eles o trabalho do vereador realmente. Não se esconder atrás das câmeras. Uhum. Não fazer aquela política político só aparece na época de eleição. Não, político está todo dia na rua. A política, para mim, é um trabalho. Então, assim, a população que me atende, né, que votou aí na minha pessoa, eu sempre presto conta para eles. Uhum. Entendeu? E principalmente para a cidade. Falo, a minha política é diferente. Eu tô todo dia numa comunidade diferente. Eu falo com o comerciante, eu falo com o pessoal da comunidade, eu peço a opinião do próximo. O que você está achando? Qual que é uma ideia boa sua? Porque às vezes eu estou dentro do mandato, às vezes você fica naquela bolha ali fechada. Sim. Então quem está enxergando de fora consegue ter um panorama mais diferente. Uhum. Então, assim, eu sou um cara que eu sou muito aberto a escutar a população. Vereador, tal, esse caminho aqui, o que você acha? Né, de montar um projeto? Não, esse projeto é interessante e tal, dá pra gente estudar ele. Você tem mais alguma coisa e tal que a gente possa... Vamos marcar um café aqui no escritório e tal. Então, assim, eu gosto de escutar ideias novas, entendeu? Então, assim, você vai acabando... Então, assim, na verdade, assim, quando eu cheguei, eu acabei vindo daquela coisa, aquela euforia todinha, e aí comecei a entender que o jogo não era também tudo do meu jeito. Uhum. Né? Que existe uma hierarquia, existe... o vereador quer tudo, o vereador quer todas as demandas ser atendidas. Eu vi que as coisas não eram do meu jeito. Então, você precisa entrar no jogo político, né? E entender como funciona, né? E para você começar a se adaptar. E aí foi quando eu comecei a se adaptar na política. E a política, entendeu? Muitas vezes eu abro um pouquinho da mão aqui, o outro abre um pouquinho de mão ali, né? Porque é o jogo da democracia. Sim, né? Com certeza. Cada um abre mão de um pouquinho para poder o benefício para a população em geral. Porque eu sempre falo pro pessoal, o grande beneficiário é a população. Porque a população sendo beneficiada, para mim tá tranquilo. Eu não ligo. Eu não quero ser beneficiado. Porque a população já me colocou aqui. Já me colocou punindo prestar um bom serviço para eles. Então, assim, tudo que eu faço hoje, eu solto nas minhas redes sociais, eu faço um papel de informativo, faço entregando, falo para a assessoria entregar, entendeu? Entrega lá na rua a demanda que foi feita. Vai sair tal projeto, entrega na rua. Então, assim, eu faço esse tipo de mapeamento para a população ver que o vereador está atuando. Para daqui 4 anos, em 2028, na próxima eleição, a população falou, o Nino apareceu hoje. Não, então você não me acompanhou, amigo. Exatamente. O Nino esteve sempre presente. Entendeu? Uhum. Então, assim, é esse hábito diferente que nós criamos, né? Hoje tem a grande maioria ali dos vereadores, né, tem um hábito de
de mostrar hoje cada vez mais na mídia o trabalho. E né? as redes sociais As também. redes sociais hoje é uma potência. né? Tanto ela pode ser muito levada para o mal, tanto Sim, com bem, certeza. né? Precisa tomar cuidado sabendo no que fala. Isso. Sabendo utilizar. Projetos. Né? A gente sabe que apenas 9 meses de mandato aí. Como estão os projetos do Nino Brandão na Câmara Municipal de Santo André? Então, Odair, esse primeiro semestre que nós fizemos, né, atendemos mais as demandas e se adaptando à casa, né, a gente não preferiu optar por projetos agora, é mais um papel de conhecimento. Segundo semestre agora a gente está com os projetos novos, né, referente a jovens, né, que nós estamos querendo fazer. Visitar os abrigos da cidade, né, de Santo André, e o projeto que nós vamos lançar agora, estamos terminando esse projeto. E aí, às vezes, o jovem com 17, 18 anos sai desse abrigo, ele não tem oportunidade. Então, muitos dele, às vezes, vai para o crime, entendeu? Então, assim, a gente quer fazer um projeto que esse jovem saia do abrigo e a gente fazer parceria com os comércios, né, com as grandes empresas da cidade. Exemplo, a gente tem vamos colocar, Mibiguchi, Patriani, tem Firestone, Coop. Então, assim, pegar essas empresas maior e dar uma oportunidade para esses jovens entrar dentro dessa empresa e começar como estagiário ali, desde baixo, entendeu? Então, a gente quer fazer essas parcerias primeiro com as grandes empresas e com os comércios menores e apresentar na Câmara Municipal, porque isso não é inconstitucional, e você pode fazer essa parceria. Então, a gente está nas próximas semanas visitando alguns lares e tal, e conhecendo mais a dificuldade para a gente escrever esse projeto, né, porque a gente já está na metade do projeto já escrito, para apresentar algo palpável para a população, que é um projeto que vai tirar as pessoas da rua. Por exemplo, a gente tem um projeto lá na igreja, né, do Bola de Neve, que os meninos eles vão muito na Fundação Casa. Né? Então, assim, eles vão lá, vão fazer o evangelismo dentro da Fundação Casa, e ali muitos deles, quando saem, eles acabam reconhecendo os meninos que vão lá. Por exemplo, vou citar aqui o Douglas, que é meu assessor. Ele é 17 anos da Igreja Bola de Neve, então ele ia há muito tempo na Fundação Casa. Então, quando nós estávamos na política, muitos deles reconheciam ele. Você não é o rapaz que pregou pra gente lá na Fundação Casa e tal, isso, aquilo. E aí ele fala, não, realmente é eu. Ele falou, eu tava atrás de você há muito tempo, porque você é o único que me escutou, foi o único que me abraçou, que me deu uma palavra de incentivo. Às vezes é o que falta, né? Muitas pessoas, nessa questão... moradores de rua também. Com certeza. Né? Muitas vezes o que falta não é um simples gesto de escutar. Isso. Muitas vezes a escuta. Falou. A escuta que você falou. É muito mais importante do que você ir lá dar um trocado, um prato de comida. Porque o prato de comida eles sempre conseguem. Né? Eles sempre estão conseguindo. Mas essa escuta eu acho que é o mais importante. É primordial. Isso é verdade, o que você falou é verdade. Às vezes não só com os jovens, com os moradores que se encontram na rua. Né? O jovem, às vezes, ele ainda tem a oportunidade de ter ali sua família, assim, quando sai da Fundação Casa. E, às vezes, os moradores, porque, infelizmente, às vezes perdeu família, às vezes algum trauma que teve antigo, aí optou a morar na rua. Né? Então, assim, é o que você falou, é uma palavra. Né? Uma palavra vale mais do que dinheiro. Entendeu? Então, assim, quando nós encontramos esse jovem, ele falou assim, eu queria te encontrar faz tempo, cara, faz 2 anos que eu saí, e quando eu saí, eu fui trabalhar na mecânica do meu tio, hoje, isso daí foi no Sacadura Cabral, nós encontramos esse rapaz. E ele falou, hoje eu estou trabalhando e tal, graças a Deus, porque você me orientou há 2 anos atrás, eu saí dessa vida, eu quero ir para a igreja e tal, quero retornar para a igreja do Bola de Neve. Então, assim, você vê como que é, né? Uma palavra que ele falou pro menino dentro da Fundação Casa, que hoje o menino está trabalhando. Entendeu? Hoje o menino está servindo. Fez toda a diferença. Entendeu? Fez toda a diferença. A mesma coisa. 1 mês e meio atrás fizemos uma ação social, porque a cidade de Santo André ficou muito frio. Né? Fez um frio tremendo aí, 7 graus. E aí fizemos um sopão, né, e ganhei do empresário sem cobertores. E aí eu falei, gente, vamos entregar? Vamos fazer essa ação social? Vamos. Mas foi o que você falou. Às vezes um morador de rua,
Ele sabe, quando eu fui entregar, ali já tinha várias marmitas ali de comida. Aí eu falei para ele assim, vamos fazer um trabalho diferente, vamos chamar esse pessoal, vamos conversar com ele. Né? Então foi esse exemplo. Eu fiz uma conversa, fui entregar uma sopa para um rapaz, né? E aí quando eu fui entregar essa sopa e o cobertor para ele, eu falei, cara, posso só conversar com você? Qual que é o motivo, né, de você estar aqui na rua hoje e tal, isso, aquilo? E ele tava com um cachimbo na mão. E aí ele falou, me desculpa, me perdoa e tal, você é da igreja, né? Então você faz essa ação social. Eu falei, cara, pode ficar tranquilo, pode ficar usando o que você está usando. Mas é uma palavra de incentivo para você. Isso que você está aí colocando agora na sua boca, isso estraga a sua vida. Isso não é o caminho. Aí o que aconteceu com você? Ele começou a contar os relatos. Ele falou, peguei muito tempo Fundação Casa, meu pai e minha mãe sempre foi envolvido com tráfico, meu pai está preso, minha mãe está presa. Então, assim, eu saí para a rua e não tive opção, eu acabei entrando nessa vida. E é um caminho que as drogas, quando você entra, para você sair, é muito difícil. De 100 pessoas, 2, 3 que conseguem se salvar. E aí eu falei, cara, tem uma clínica, né? Tem uma palavra. Ele falou, cara, eu só quero ser escutado. Aí eu falei, então vamos sentar e vamos conversar. E aí eu fiquei papeando com ele, cara, uns 30 minutos. Ele contou da história da vida dele, eu contei um pouco da história da minha vida. E aí ele falou, posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Mas ele falou, tô tudo sujo. Eu falei, não importa. O importante é o seu abraço, irmão. Eu falei pra ele, o importante é o seu abraço. E ali foi que você foi, que você vai conquistando as pessoas, entendeu? Não sei hoje qual que é a atual situação dele hoje, que eu tentei passar depois de um tempo lá de novo, não tinha mais aquele abrigo dele na rua. E ali você vê que, tipo, quem sabe, né, cara? E aí, exemplo, a gente também tem um trabalho do Pão da Vida na igreja do Bola de Neve. Então, assim, os moradores de rua vão até a igreja, ali eles tomam banho, cortam o cabelo, faz a barba, se alimenta, a gente prega a palavra para eles. Então, assim, você vê que a maioria desses moradores que se encontram na rua, a gente acaba conhecendo também. E muitas vezes as pessoas julgam, né? Ah, mas tá aí porque quer, que não sei o quê, mas não conhece a história. Não conhece. Algumas vezes, principalmente na época de inverno, esse ano eu não acompanhei, mas de vez em quando eu acompanho o pessoal da prefeitura, do Centro Pop, fazendo durante a madrugada essa escuta, tentando levar essas pessoas para um abrigo e tal. Aí, às vezes você passa lá, a pessoa fala, mas a prefeitura não faz nada. Né? Não estou falando que a prefeitura está certa, está errado, não é isso. Né? Mas quem acompanha, a gente sabe. Muitas vezes você chega lá para um morador de rua, para um viciado, para um alcoólatra, você tenta mostrar para ele, né? Só que ele não quer ir. Porque ele não quer regras. Ele já está na rua muitas vezes. Isso é verdade. Muitas vezes ele já está na rua por causa disso. Porque não aceitou a regra dentro de casa, não aceitou a regra dentro de um abrigo, né? Então, muitas vezes é mais fácil você julgar, mas saber a história do outro, que agora você falando desse projeto aí que vocês estão elaborando aí, eu acho muito importante, né? Exatamente por causa disso daí, né? Porque é conhecer o outro lado, saber o porquê do outro lado, né? Não, isso é verdade. Foi o que você falou. Na vida da gente existem regras, né? E às vezes as pessoas que se encontram na rua hoje, ela não quer seguir regras, porque se você interna uma pessoa dessa, ela tem que acordar cedo, né, fazer todo aquele ritual e tal. Depende, exemplo, da clínica. Você pega uma clínica evangélica. Você vai internar a pessoa, ela tem que acordar cedo, ele tem que pegar sua roupa, dobrar sua cama, ela tem que estar certinha, aí você tem que ir pro culto, escutar o culto, você tem que retornar, fazer as atividades, ajudar, né, na clínica, nas atividades elaborativas e tal. Às vezes as pessoas não querem isso daí. Eles preferem ficar na rua hoje do que, por exemplo, hoje nós vemos economicamente o Brasil ruim, um estado ruim, entendeu? Então, assim, às vezes para você hoje ganhar um salário que tem hoje, aí você tem uns 4, 5 filhos, você não consegue. Pagar aluguel. Você paga aluguel, você tem luz, 3 filhos, aí você tem esposa, você precisa colocar mantimento dentro de casa. Às vezes o homem mesmo, às vezes ele pira a cabeça, entendeu? Às vezes ele fala, eu prefiro largar tudo e seja que Deus quiser, eu vou pra rua, entendeu? Então, assim, essas escutas que eu vejo e eu escuto das pessoas falando, Nino, eu tinha
3 filhos e hoje eu não sei como tá eles. Eu tinha esposa, eu tinha um salário muito pouco e, cara, eu não conseguia e tal, isso, então. Você acaba escutando as pessoas, entendeu? Eu falo para ele, meu, mas isso não modifica você como um homem, Sim. entendeu? Eu sei que é difícil, você tem 3 filhos, tá? Uma bênção de Deus, mas diante os desafios da vida, você vai abandonar a sua família, né? E o que vai ser dos seus filhos sem um pai presente? Então, assim, você tem que colocar tudo isso na balança, conversar com eles e tal, né? A prefeitura tem feito um trabalho de excelência aí na questão da ciência social aqui na cidade de Santo André. Então, assim, você vê que são poucos que querem mudar. É muito difícil. Indo para a Câmara, né? Como está o diálogo entre Câmara e o Executivo? Porque a gente sabe da importância desse diálogo, né? Porque a gente sabe, quem executa é o prefeito e o legislativo, os vereadores cobram, né? E indica algumas coisas, porque nem sempre a prefeitura consegue chegar lá e visualizar, né? Como que anda esse diálogo? O diálogo, né, hoje nós somos da base do Gilvan, né, são 20 vereadores, são da base do prefeito. O diálogo tá bom, né, tá de excelência, assim, que o Gilvan é um menino novo, ele é um menino que ele tem, nós brincou até recentemente que ele tem uma rodinha no pé, ele não para de trabalhar e tal, é um menino que é humilde demais, né, tranquilo, secretariados tudo bom, né, tudo de gente boa, a gente cobra, lógico, né, que eu Não, falo que o exatamente, é a papel função. do vereador é fiscalizar. O que eu sempre falo para eles que eu tenho a minha opinião. Então, assim, eu vou pegar no pé do secretário, independente de quem seja, né? Eu vou pegar no pé, né? A relação dos vereadores, graças a Deus, entre nós somos bom demais, nós se respeitamos, né? Nós sempre conversa, debate ideias boas para a cidade de Santo André. Mas eu sempre falei para eles, né? Recentemente eu tive, né, um embate com o secretário de Educação, mas não é um embate ruim para a Sim, é cidade. o É diálogo, um diálogo bom, Aham. né? A gente fala sempre de educação, né? Por quê? Por que a situação da educação está hoje na cidade? Como que está? O secretário, passa para nós qualquer atividade elaborativa para as crianças. Secretário, você anda visitando as creches, as escolas, como está a infraestrutura, né? Como que está a questão dos professores, porque hoje é o que a gente repara, né? É o que muitos professores chegam e falam comigo, né? Eu converso bastante com os professores. A saúde mental dos professores. Né? Hoje a gente vê bastante crianças com autismo, TDAH, TOD, né? etc. Né? De coisas que acontecem hoje com as nossas crianças. E os professores hoje não estão conseguindo Não dar estão conseguindo conta. dar conta. Por quê? Porque, assim, tá faltando muito professor profissional, Profissional né? da- Adequado, aqueles ADI que consegue atender. e muitas vezes, vou usar o termo mão de obra, que hoje está difícil essa mão de obra também para ser contratada, Com né? certeza, Não com tá tão. certeza. Essa mão de obra tá difícil. Aí você pega um professor que cuida de 30, 50 Não crianças, aguenta. não aguenta um mês, Aham. entendeu? Porque é difícil, não é fácil, entendeu? Você pegar uma criança e aí você pega uma sala com 50, aí o professor a saúde mental do professor Vai acaba. embora. Então, assim, aí você acaba faltando com os profissionais. Aí, exemplo, eu pego hoje exemplos, né? Tem escola aqui na cidade onde eu fui fiscalizar que está desde o começo do ano sem professor. Vai o professor um dia sim e no E outro no dia vai outro. outro. Então, hoje uma criança com autismo, você pega hoje uma criança com autismo, ele não consegue aprender. Eu falo que assim, hoje como Exato. a gente tem, você foi na ONG lá, você conheceu, quando a gente tem contraturno com a escola, então a gente tem uma professora que ela é formada, né? Então ela é capacitada na questão do TDAH, o autismo, então ela sabe lidar com esse tipo de situação, né? Que é difícil, né? As mães estão perdidas também, entendeu? Não está sabendo lidar, entendeu? Então o que eu falo, secretário, qual que é o projeto que tem hoje, né? Que nós conseguimos trazer para as crianças e também para a família, entendeu? Nós precisamos pensar, né? Não é à toa que na última sessão eu cobrei todos os vereadores, porque no pleito passado eu não estava como vereador. Eu falei, então vocês apoiaram os deputados federal, até deputado estadual, o que eles fizeram para a cidade? Entendeu? Que emenda eles trouxeram? Porque não adianta, igual eu falei para um vereador, não adianta às vezes a gente tacar pedra ou cobrar o secretário
se nós vereadores aqui não trazer pelo menos uma emenda para o nosso secretário para trabalhar, não sei como está o recurso da cidade, entendeu? O recurso está mínimo, tá? Mas, secretário, qual que é a opção? Vamos conversar, vamos ter um diálogo, vamos conversar com o prefeito, vamos montar Vamos uma entender estratégia essa diferente. estratégia E por aí que pra as poder- escolas estão um pouco sucateadas? Porque tá falta de professor. Vamos abrir um concurso público? Ah, vamos abrir, mas quantos professores? Ah, 150 falta. Como que faz para contratar? Vamos abrir um concurso, vamos tentar trazer uma emenda federal. Então, assim, você dá opção, né, para o prefeito, para o secretário. Então, eu falo, esse diálogo é muito importante. Isso não quer dizer que nós somos oposição ou tá batendo no Sim, secretário e tal. É porque, assim, eu prefiro estar mais do lado da população. não é Eu porque sempre tá falo. junto que vai. Não é por Eles causa de vão estar junto. mandar e pronto. A Isso. gente vai falar amém pra tudo. Isso, não, falar amém pra tudo. Eu sempre falei pro Gilvan, falei, Gilvan, eu vou cobrar quando tem que cobrar. Entendeu? É a mesma coisa o executivo. O executivo, quando a gente cobra algo dos secretários, nós não tá cobrando para nós. Ah, pro bem-estar do Nino. Não, nós está cobrando pelo povo. É um buraco numa rua que está 6 meses, é um cano que está estourado, é uma poda de árvore, é uma saúde, o que está acontecendo com os remédios. Então, assim, não está cobrando para mim, pro Nino, a gente está cobrando a população andreense. Uma pergunta que eu Entendeu? sempre faço aqui pros vereadores que vêm aqui. Qual que é a principal demanda que chega lá no gabinete hoje? Cara, as demandas que chegam hoje no gabinete é as indicações, né? Questão de zeladoria, entendeu? Questão de saúde, né? Questão de também educação. É uma das principais pautas que chega para mim hoje. E segurança. Né? Hoje a segurança é uma das 3 pautas. Ó. Educação, saúde e segurança. Zeladoria em quarto. Então, assim, Nossa, a gente precisa... Hoje a zeladoria, poda de árvore já é depois disso? Depois, porque se Hoje? você for ver a realidade, se você não deixar hoje vamos colocar a zeladoria em dia da cidade, hoje, graças a Deus, tá muito... Não, coloca uma certa até porque se você porcentagem. pegar de anos atrás, a principal era sempre a zeladoria. A zeladoria da cidade, graças a Deus, vem evoluindo cada vez mais. Você vê lugares que era esquecido na cidade, hoje tem um parque linear, hoje tem mais segurança, hoje as ruas, graças a Deus, com asfalto novo aí na rua, hoje você vê melhoria na zeladoria, hoje a questão das podas da cidade está fazendo. Então, assim, graças a Deus, está sendo elaborado e efetuado esse tipo de serviço. Então, assim, exemplo, segurança. A cidade ganhou, acho que nos próximos meses aí, 900 segurança de biometria facial. Então, assim, vai ajudar e vai inibir bastante os bandidos. Então, assim, o bandido que vai vir para a cidade de Santo André, ele está sendo monitorado. Né? Eu visitei o COI e eu peguei lá, quando eu fui visitar, até eu vou mandar um abraço pro Carlão e pro Rodrigo Força e Honra, eu peguei, no ato que eu fui visitar, eu peguei a câmera de monitoramento flagrando um carro que é de dublê, entendeu? Aí foi apreendido o carro e mais o rapaz estava conduzindo o carro, então pegou em tempo real. Então, assim, a gente, quando começou a verificar, é um alerta, cara, no COI, tal, aquele barulho instantâneo, aí você olha e fala, nossa, que bacana. Então, você imagina agora com 900 câmeras né, na cidade. Inclusive, na UPA do Vila Luzita foi um teste, né? Lá na UPA do Vila Luzita tem aquelas câmeras biometria facial. Entendeu? Então, assim, você vai acabando inibindo a criminalidade. Então, a galera, não vou roubar aqui, porque se você faz parceria né, com as principais divisões hoje da cidade, exemplo, você faz parceria com São Caetano, faz parceria com São Bernardo, Diadema, a Zona Leste, Mauá. Você vai fazendo essas parcerias, aí você pega aquelas muralhas eletrônicas, cara, que eles conseguem na hora identificar. Então, você vai diminuindo a criminalidade aqui na nossa cidade. Então, você vê, cresceu muito, infelizmente, o roubo e furto, mas quando você vai vendo assim mesmo o efetivo da polícia, cara, tá muito bem, assim, graças a Deus, assim, tá fazendo um bom trabalho, né, questão da cidade aqui de Santo André, eu vejo bastante, eu participo e eu vejo. Então, assim, bandido é complicado, né, cara? Morre um, nasce 10, né? Exatamente, né? É difícil. Nino, pra gente já encaminhando aqui, pro fim, os próximos meses, né? Você falou desse projeto aí, né? E o que a população pode esperar do Nino Brandão
para os próximos meses aí? Então, Odair, esperar do Nino Brandão, né? A gente sempre divide o nosso trabalho em etapas, né? Isso é na nossa vida também, né? Uhum. Então eu falo que para nós o começo, né, foi de aprendizado ali na Câmara Municipal, né, você lidar com os políticos muito antigos, como que funciona o sistema político, né? Então, assim, o que a população espera é focar mais no terceiro setor, fiscalizar cada vez mais as creches e as escolas, os MF da cidade, fiscalizar mais as UPA, que eu fiscalizei quase todas, faltou só uma, entendeu? Fiscalizar os postos de saúde, né? Então, assim, a gente está com uns projetos novos aí para o segundo semestre aí que eu tenho certeza que vai beneficiar bastante a população andreense. Nino, quero agradecer sua visita aqui no nosso portal, aqui no nosso podcast no ABC Agora. Desde já estamos à disposição. A hora que tiver um projeto novo ou que tiver uma demanda aí que é importante a gente divulgar aqui, falar sobre projetos, sobre algumas pautas, estamos à disposição, tá? E queria dar suas considerações finais, por gentileza. Daí, primeiro eu quero agradecer o ABC Agora, né, que faz um brilhante trabalho aqui na nossa cidade de Santo André, é um dos maiores canal de comunicação aqui, isso eu não falo no maior, né? Canal de comunicação. Parabéns pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo aqui na cidade de Santo André. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar cada vez mais. Obrigado pela sua humildade, né, de sempre. Né? Obrigado por abrir o espaço aqui do seu estúdio para nós falar um pouquinho, né, fazer esse bate-papo, né, entre o vereador e a imprensa da cidade de Santo André. Eu agradeço a todos que acompanham o vereador Nino Brandão, né, agradeço a minha família, a minha esposa, né, a minha equipe, agradeço a minha região ali, né, do bairro do Centreville, São Jorge, cidade de São Jorge, Mareque, Marajoara, Morro da Quibom, Maracanã, e a cidade inteira, né, que o vereador da cidade inteira, né, que eu recebo demanda de Capuava, a Parque Andreense, a Paranapiacaba. Então, o vereador da cidade inteira. Eu agradeço vocês que acompanham o trabalho do vereador Nino Brandão. Pode ter certeza que vocês votaram num rapaz certo, um rapaz digno, que vai trazer cada vez mais benefício para a nossa população andreense, juntamente com o nosso prefeito Gilvan. E agradecendo mais uma vez, obrigado pela sua humildade de sempre, meu irmão. Seja sempre muito bem-vindo. E claro, né, deixar aqui o convite, os vereadores aqui das nossas 7 cidades da nossa região aqui, o ABC Agora está sempre de portas abertas, né? E, para finalizar hoje, portal ABC Agora, é só você acessar lá, ó. Só antes de encerrar aqui, para acompanhar o Nino Brandão, redes sociais. Vou falar as redes sociais, no TikTok, Instagram, Facebook, né, são vereador Nino Brandão, ou Nino Brandão @. Você pode ir lá em todas as redes sociais que vocês vão acompanhar o nosso trabalho de perto. Nino, muito obrigado. E claro, quer saber as principais notícias da nossa região? Acesse abcagora.com.br. Até a próxima!